Então, quando que começou essa parte da implantação, né? A gente começou, eu entrei em 2010 na empresa, em setembro de 2010, e desde quando entrei na empresa sempre fui muito motivado, sempre fui muito empolgado em realizar pesquisas na parte de tecnologia, de inovação para construção civil, de novos materiais para construção. Então, também tenho minha formação em engenharia civil, que auxilia bastante nessa parte. Já entrei com a cabeça nessa parte de inovação, né? Entrando, então, na Itaipu, o pessoal sempre acolheu muito bem as ideias, a parte de inovação, tanto as partes também dos custos, que não são muito baixos, como todos sabem, que o custo para realizar a implantação de um sistema desse também não é baixo, tanto a compra de software quanto a compra de equipamentos, toda a parte de dados, processamento de dados, gera bastante custo para ter uma implantação bem feita. Então, desde lá até 2015, mais ou menos, a equipe toda estava envolvida fazendo pesquisa dos softwares de mercado e verificando qual seria a melhor ferramenta para aplicar para o nosso dia a dia na empresa, né? Além disso, o que a gente achava na época, em 2011, é que o BIM, os softwares BIM, eram apenas softwares que desenhavam em 3D, que era um pouquinho mais inteligente, né? Por exemplo, você colocava uma janela e você ficava abismado porque a janela recortava a parede automaticamente, porque a janela já aparecia em corte, já aparecia na fachada, já tudo automatizado. Então, inicialmente, o BIM para nós era uma ferramenta 3D mais automática, mais automatizada, né, que agilizava alguns processos, né, na questão do projeto arquitetônico. Aí, em 2016, a gente participou do AU Brasil, que é uma conferência da Autodesk, Autodesk University Brasil, que ocorreu em São Paulo. E lá tem diversas palestras ao mesmo tempo, tratando de diversos temas de todos os softwares da Autodesk. Foi um conhecimento bem legal, assim, foi legal para o pessoal que participou. Teve muito conhecimento adquirido no evento. Aí, com esse evento e já atrás de softwares, a gente conseguiu tirar algumas dúvidas lá no evento também. Começou toda a parte da disseminação do conhecimento BIM na Itaipu Binacional. Então, a gente começou a disseminar o que era o BIM na Itaipu, para todo o corpo gerencial, para toda a diretoria, para todos os engenheiros, arquitetos da Itaipu, através de vários, além de e-mails, matérias, também várias reuniões e mini conferências que a gente fazia interno na empresa. Em 2017, daí, a gente teve 2 workshops que marcaram, assim, que foram muito interessantes, que contou que o Cita, o Daniel Cita, de Porto Alegre, que é representante da Autodesk, ele conseguiu trazer pessoal bem envolvido da Autodesk para dar as palestras ali no Itaipu, né? Então, o arquiteto Ricardo Bianca foi o primeiro a vir para Itaipu, e ele falou sobre a parte do Revit para arquitetura e mais algumas coisas mais para arquitetura, né? Ele embasou bastante a palestra dele, tudo, sobre arquitetura, o que era, como seria o BIM na arquitetura, basicamente. E depois vem o engenheiro civil Pedro Sete também, muito bom, uma palestra também, para falar sobre infraestrutura daí. Ele falou sobre a parte de infraestrutura no BIM, o que daria para realizar com infraestrutura em BIM, quais seriam as melhorias, o que a gente poderia melhorar na parte de infraestrutura. Nesse ano também, 2017, a gente participou novamente do AU, em São Paulo, e, se eu não me engano, foi o último ano que teve a AU no Brasil. Tá? Depois o Diego verifica isso daí para mim. Se eu não me engano, 2017 foi o último ano que teve a AU no Brasil, que depois, daí só em Vegas. Aí em 2017 também a gente conseguiu já fazer aquisição
de algumas coleções, alguns softwares, para a gente já começar a trabalhar com essa plataforma. E em 2017 a gente conseguiu também já realizar todo o processo de licitação, tudo, para realização do curso em Revit, no módulo de arquitetura. Tudo isso pensando somente no módulo de arquitetura, lá para Itaipu. Após, então, esses processos, Nath, pode passar o slide, fazendo um favor? Em 2018, a gente também teve outra turma de arquitetura, tá? A gente teve 2 turmas de 15 pessoas em 2017 e mais 2 turmas de 18, acho que foram 17 a 18 pessoas em 2018. Realizando o treinamento em Revit, só que esse treinamento em Revit ele não foi um treinamento básico, tá? Esse treinamento ele foi avançado, foram 136 horas de treinamento, foram 3 semanas e 2 dias, em que a gente viu desde o básico ao avançado, a edição de famílias, a gente viu o completo do Revit. Por que a gente preferiu fazer dessa forma? A gente preferiu conhecer bem a ferramenta que a gente iria utilizar para depois realizar a implantação BIM na Itaipu. E essa ferramenta, o que foi importante a gente verificar isso, que são muitas áreas envolvidas na Itaipu. Tá? Na Itaipu tem a área de projetos, tem a área de orçamentação, tem a área de compras, tem a área de licitação, tem a área de documentação técnica. Então, todos esses profissionais envolvidos, por exemplo, o pessoal da documentação técnica, também fez o curso do Revit para saber como que esse novo software que a gente iria mexer, como que ele funciona, que é diferente no AutoCAD, que você vai arquivar um arquivo DWG ou vai arquivar PDF, alguma coisa assim. Já no BIM você tem que arquivar o modelo, né? Diferente a questão, é muito mais pesado também do que um PDF. Então, todas essas questões a gente teve que juntar todas as equipes, realizar os treinamentos. O que foi muito bom nos treinamentos também, que teve muita discussão entre as áreas para a gente conseguir partir para 2019, 2018 a gente realizou daí todo o processo de contratação para uma consultoria, né, de implantação BIM na Itaipu, da margem esquerda, e também todo esse planejamento de como seria realizada essa implantação. Então, foi muito importante a participação de todas as áreas envolvidas para que a gente conseguisse dar esse passo à frente, né? Aí, em 2019, a gente conseguiu, enfim, realizar essa parte da implantação, que a Lilian vai nos falar agora como que ocorreu em 2019, quais foram os passo a passo da nossa implantação dentro da Itaipu, para o pessoal ficar sabendo como que ocorreu essa parte do passo a passo em 2019. Lilian, está por aí? Pode passar o slide. Então, em 2019, a gente começou a ver o BIM sair da teoria e ir para a prática, né? A Cid Ferroni foi a vencedora do nosso processo licitatório de consultoria BIM, e o processo começou realmente a tomar parte em 2019. Então, o que começou esse processo? Iniciamos com o pessoal fazendo código normal para vocês aí. Oi, Lilian, só fazer uma pausa rapidinho, acho que tá tendo um problema no seu áudio. Oi, Lilian, acho que tá tendo um probleminha no seu áudio, tem um pessoal que tá falando que não tá conseguindo te entender. Desliga a sua câmera, deixa só o áudio, vamos ver se melhora um pouquinho. Vamos ver. Melhorou o áudio, será? Melhorou.
Acho que pelo menos aqui para mim melhorou. Vamos tentar assim. Você consegue voltar um pouquinho para a gente, por favor? Consigo, vamos ver se melhora. Então, durante 2019, a Frasílio Ferroni foi a empresa vencedora do nosso processo licitatório de consultoria, certo? Então, acho que melhorou, todo mundo está falando que melhorou o áudio aqui. Então, a gente viu em 2019 o BIM sair da teoria e partir para a prática. Como que iniciou esse processo de implantação, então? Inicia com um diagnóstico, onde a Frasílio Ferroni inicialmente precisava conhecer a Itaipu, os processos internos, as questões de binacionalidade, as áreas envolvidas em todo o processo, como se dava esse processo de relação entre as áreas, as dificuldades e expectativas de cada um em relação ao BIM. E de posse de todas essas informações, a Frasílio elaborou o plano de implementação BIM para Itaipu. Esse plano de implementação, ele trazia para a gente ações a curto, médio e longo prazo a serem implementadas, né? De forma a adaptar o nosso pessoal, a nossa equipe, a nossa metodologia para os processos BIM. E esse processo ele foi muito importante porque ele foi feito de forma colaborativa. A Frasílio fez esse estudo, passou para a gente revisou, colocamos as nossas observações, retornamos para eles, e dessa forma a gente chegou num produto final que atendia totalmente às nossas especificidades. Porque de nada adiantava eles virem com um plano de implementação que funcionou na empresa X e que não se adaptaria à nossa realidade. Então, foi muito importante esse processo colaborativo desse plano de implementação. Aí, a partir do momento que a gente validou, né, esse plano de implementação, partimos para o desenvolvimento da equipe. E esse desenvolvimento, ele foi estruturado em 3 módulos, praticamente. O módulo 1, que a gente chamou de fluxo BIM, foi um processo sintético, né? Uma síntese de todo o fluxo, de como ele iria funcionar. E esse treinamento ele envolveu ao menos um representante de cada área envolvida, seja direta ou indiretamente, né? Nos processos de projetos, nos processos de obras. Por quê? Para que todos os envolvidos entendessem o que é o BIM, o que a gente estava implantando, quais eram as melhorias que iam acontecer, e principalmente encaixavam esse processo, o famoso o que eu estou fazendo aqui. Então, esse processo de síntese foi muito bom para todo mundo entender o que estava fazendo. O segundo foi o projeto piloto de arquitetura, ele foi bem mais focado e está cortando de novo o áudio. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou um pouco. Vou tentar ir mais devagar aqui. O projeto piloto, ele foi bem mais focado, né? Lá teve a participação dos arquitetos, dos engenheiros e desenhistas, para a gente focar bastante na questão do projeto arquitetônico. Nós elegemos uma edificação interna da Itaipu como nosso projeto piloto, fizemos o escaneamento a laser dele, tratamos a nuvem de pontos, e eu acho que o pessoal não está me ouvindo, né? Natália, Não, Diego, como é agora que tá está aí? indo bem. Agora está indo bem, Lilian. Isso, agora dá para ouvir bem, sim. Perfeito. Então tá, então nesse projeto piloto a gente elegeu uma edificação, fizemos o escaneamento, tratamos a nuvem, aí em cima desse projeto a gente trabalhou com tudo que a gente tinha visto na teoria, a gente partiu para a prática, né? Fizemos a modelagem em cima da nuvem, elaboramos templates, começamos com as nossas famílias, enfim, colocamos na prática tudo que a gente tinha visto na teoria, de forma bem colaborativa. E o terceiro módulo foi o projeto piloto em naves, onde além dos arquitetos participaram também os engenheiros que trabalham com os nossos projetos complementares, né, a parte elétrica e do sanitário, para a gente trabalhar com essa interoperabilidade, né, com as disciplinas, junto aos processos de importação de IFC. E na junção desses 2 projetos pilotos, ali, cada decisão que a gente tomava nesses projetos, a gente ia fazendo o nosso rascunho do manual, né, dos nossos manuais, tanto de operação quanto de contratação BIM. Então, nós chegamos ao final de 2019, com todos os treinamentos tendo sido realizados, e com um rascunho, uma versão R0 dos nossos manuais de operação e de contratação. Então, onde que a gente está agora, nesse momento? Estamos aos poucos. Caiu.
Lilian? Acho que a conexão dela caiu. Os Diegos, né? Se vocês puderem retomar aí desse pedacinho que faltou, acho que ela voltou. Acho que ela voltou. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então tá. Eu só não estou vendo a apresentação de vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, de qualquer forma, deixa eu finalizar onde eu parei. Então, nós terminamos 2020 com os treinamentos finalizados e estamos aos poucos implantando agora esses treinamentos, tudo que a gente aprendeu na prática da empresa. E temos para finalizar agora algumas horas de consultoria com a Frazilio, justamente para tirar dúvidas nesse processo de implantação. Depois dos treinamentos começa a surgir, né? Ah, como é que eu faço isso? Não lembro, surgiu esse problema. Então agora nós temos essas horas para nos dar o suporte dessa implantação. E se quiser passar para o último slide agora, Natália. Daqui para frente, né, 2020 para frente, a gente prevê ainda uma terceira fase de contratação dos treinamentos complementares, né, para a parte do Revit da elétrica, hidrossanitária, a parte estrutural, tanto o treinamento quanto a implantação disso na Itaipu, automaticamente a complementação dos nossos manuais, né, tanto de operação quanto de contratação, e a gente se manter sempre atualizado, tanto em relação às normas vigentes, que estão cada vez mais buscando o BIM nas empresas, e sempre buscando os processos de eficácia e transparência. Né? Aí a gente analisa a apresentação nos próximos slides com imagens dos treinamentos que a gente realizou, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Se quiser passar aí. Até vou pedir, na primeira fase, a primeira fase da Itaipu eu peguei bem no finalzinho, que eu entrei no começo de 2018, pedi pro Diego da Frazilio comentar um pouquinho como que foi esse processo da fase 1. Tem as fotinhas aí, né? Tava eu e o André aí nas fotinhas, mas teve até mais gente da Frazilio que participou. Mas como o Diego disse, a ideia principal aí foi ter um treinamento, não um treinamento padrão, mas um treinamento até mais aprofundado já, para que, como o pessoal da equipe de Itaipu é muito técnico, né? Essa abordagem ela se fez necessária para, primeiro, validar, né? Naturalmente eles já tinham olhado entre diversos softwares disponíveis, entendido que o Revit conseguia atender eles, mas com o treinamento aprofundado foi uma oportunidade das equipes, né, terem o parecer final delas ali, né, de como é que a ferramenta funcionava e como é que ela se aplicava para a forma deles trabalharem, né, e a partir disso, aí sim o movimento de implantação lá ganhou mais força para evoluir para essa segunda etapa que a Lilian estava falando, né, que aí, legal, agora a gente já tem certeza aqui que a solução atende a gente, né, agora vamos estruturar aqui o BIM como um todo, né, para fazer ele trabalhar aqui dentro para a gente, né. Então, eu acho que é importante pontuar essa diferença e eu vejo que isso foi principalmente por causa desse background técnico aí, bem de mesmo, sabe, querer botar a mão na massa, ver como é que funciona, e essa estratégia aí foi desenhada não só com o Diego, né, mas com quem estava à frente ali da implantação na época, para justamente suprir essa necessidade, né. E acho que funcionou bem, porque conseguimos, né, continuar o processo depois e avançar para uma visão do BIM mais corporativa, e estamos aí querendo dar mais um passo, né, para expandir isso mais ainda lá dentro de Itaipu. Isso aí. E agora da fase 2, né? Olha só que bonitinho. Todo mundo de I Love BIM. Tem até uma foto ali no símbolo de Itaipu. O Diego, a Marília e o Brian. É foto de capa de CD, isso daí. É uma BIM Band. BIM Band, é isso aí. Esse aqui foi eu, a Marília e o Brian, nós fomos lá no final do ano passado para apresentar, né, não só para a equipe que estava envolvida no piloto, mas também tinham diversos representantes de outras áreas, né, do que estava se pensando na implantação de Itaipu. Como a Lilian falou, né, a parte mais importante desse processo inteiro é que ele seja colaborativo, para não ser uma coisa que uma área quer fazer e está tentando empurrar para as outras. Não é essa a ideia, né?
é que seja uma coisa colaborativa, que todo mundo tenha a oportunidade de participar, entender a relevância e os benefícios que o BIM pode trazer para a empresa, né? E foi justamente essa a ideia. Nós apresentamos, né, o que estava sendo proposto no plano de implantação, fomentou diversas discussões muito interessantes lá com os representantes das diversas áreas lá de Itaipu, né? E até se desdobrou, né, em ações aí que viraram determinações gerais lá dentro de Itaipu que estão andando agora, né, que é a criação do comitê BIM, né, e a difusão da implantação BIM de forma mais corporativa, como eu falei, que é o que eles estão galgando aí para 2020. Isso aí. Bom, eu vou... Agora a gente vai abrir para a nossa discussão, né? Inclusive, pedir mais uma vez, se vocês tiverem alguma pergunta, manda para a gente pelo chat, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho essa tela e já eu vou tirar ela, que aí eu consigo acompanhar o chat de vocês. Mas eu separei aqui algumas perguntinhas para todo mundo que está aqui, né? E eu queria... Normalmente eu gosto de começar com o convidado, né? Mas hoje eu vou mudar um pouquinho. Vou começar aqui com o Diego, porque eu entrei na Frasílio quando o processo de Itaipu já estava acontecendo, né? E na época eu estava mais voltada para a parte de treinamentos, então eu acabei auxiliando um pouco mais na parte de certificados e tudo mais. Mas eu lembro que na época a gente tinha um carinho muito especial por esse projeto, porque foi uma certa novidade, né, Diego? Eu queria que você explicasse um pouquinho agora na visão da Frasílio, como que foi participar de um projeto desse tipo, com uma empresa tão grande, tão importante? Sem dúvida. Desde da etapa inicial lá dos treinamentos, né, que a princípio, apesar de serem treinamentos personalizados, ficava só ali na questão do treinamento mesmo, a gente já conseguiu sentir, né, eu e o André que fomos lá, conseguimos sentir na pele, né, como Itaipu é uma empresa grande e complexa, né, com diversas frentes de trabalho, e a gente sempre achou muito legal esse desafio, né? O Diego e a Lilian, né, eles continuaram trabalhando lá para que essa implantação evoluísse, e quando a gente finalmente conseguiu, né, iniciar o processo de implantação mesmo, como você disse, aí foi uma satisfação muito grande, né, de ver uma coisa lá que nasceu lá em 2017, né, e evoluindo e ganhando volume para chegar na implantação. E aí a gente teve a oportunidade de aplicar, né, a nossa metodologia de implantação, né, o nosso framework BIM, e de fato passar ali por todas as etapas que a Lilian mostrou, né, os diagnósticos, definição do plano de implantação, do projeto piloto, né, conseguimos até fazer a parte de escaneamento laser junto, e tudo isso veio se encaixando, né, e realmente eu fico muito feliz de dizer que a gente conseguiu envolver as diversas áreas lá de Itaipu, que são realmente muitas pessoas que estão envolvidas ali, são muitas peças que estão se movendo ali ao mesmo tempo, e é difícil às vezes colocar todo mundo na mesma sala, mas todo mundo estava aberto ao que estava sendo proposto, né? Recebeu a gente de braços abertos lá, deu seus inputs, né? Colocou seus receios, os desafios que precisavam ser vencidos, e a gente tentou, da melhor forma possível, né? Juntar tudo isso num plano, né? E começar a botar isso em prática lá com eles para dar esses primeiros passos na implantação. Então, essa sua percepção aí, Nath, tá muito certa. A gente sempre tratou assim com muito apreço esse desafio que eles colocaram para a gente, né? E a gente pôde participar ao longo de muitos anos da evolução disso. É isso aí. E aí, eu já tô com várias perguntas aqui no chat. A gente já está com mais de 150 pessoas aqui com a gente e já tem algumas perguntinhas aqui. Então, eu tenho algumas perguntas já pré-definidas, eu vou tentar juntar com as perguntas do pessoal que está aqui no chat, tá? Uma das perguntas, vou direcionar agora para o Diego de Itaipu e para a Lilian, tá?
que é como que funcionou esse processo de conscientização das equipes, né, para trabalhar em BIM. E aí teve algumas perguntas aqui no nosso chat já de qual que foi o momento que a equipe percebeu que a versão 2D já não atendia as necessidades dos projetos, falar um pouquinho mais desse estopim, né? E também, vou juntar aqui com mais duas perguntas. A primeira é se o BIM, qual é a área de Itaipu que está sendo a implantação, né? E quais foram as dificuldades que vocês encontraram nessa mudança de filosofia, de sair de um projeto 2D e passar para essa nova tecnologia. Então, já lancei aí uma bomba, um pack de 4 perguntas simultâneas aí para vocês. Tá, vou responder mais fácil primeiramente. Bora lá. Sobre a área da Itaipu que foi realizada a implantação, né? A gente iniciou, então, a implantação, agora, esse primeiro processo é somente implantação na parte de arquitetura. A Itaipu possui 3 áreas, basicamente, isso eu estou falando sempre da margem esquerda, na parte do Brasil. 3 áreas, basicamente, em que realizam projetos arquitetônicos, que é a ODCD, que é a parte de obras da Diretoria de Coordenação, tinha na SG, nos Serviços Gerais, em que fazia todas as reformas e pequenas ampliações e dava manutenção em todos os prédios, que é a área que eu e a Lilian viemos, que agora a gente migrou para a OD, e tem a área lá na técnica também, o pessoal também de arquitetura lá na técnica. Então, basicamente foram essas as áreas afetadas pelo BIM. A gente integrou agora as áreas, ficando todo o corpo de arquitetos ali na parte da ODMP.cd, que é dentro da diretoria de coordenação, o pessoal que realiza projetos. Eu vi também que tem uma pergunta ali dizendo se a gente contrata projeto, a gente executa todos os projetos. A gente também, além de realizar, temos equipe própria que realiza os projetos e temos também vários projetos contratados também. Temos as 2 situações. Por isso que a gente fez os 2 manuais, né? A gente tem o manual de operação BIM, que é o manual interno, então como que a gente deve realizar todos os desenhos em BIM, isso internamente, e tem manual de contratação em BIM, que daí é como a gente deve contratar os projetos para que sejam realizados em BIM. Tá? Essa foi a pergunta aí da parte das áreas. Referente à parte de conscientização das equipes, isso também tem uma outra pergunta ali dizendo se foi top-down ou de baixo para cima, né? Essa parte também da utilização da ferramenta. A gente começou da área, nós que utilizamos a ferramenta no dia a dia, começamos a verificar que grandes empresas de arquitetura, né, que seja do Brasil ou do mundo, já utilizavam as ferramentas BIM, que isso melhorava muito na qualidade do projeto, principalmente, e depois de já ter as famílias prontas, ter os templates prontos, também maximizava muito a parte de você conseguir realizar os projetos tanto melhor quanto mais rápido, mais eficiente, maximizar, né, ter eficiência para você realizar os seus projetos. Então, por exemplo, todos aqueles retrabalhos que você tem quando você modifica qualquer coisinha num projeto 2D, que você vai ter que refazer 30 cortes, vai ter que refazer 20 fachadas, vai ter que refazer tudo que é coisa, você modificando uma parede de lugar, modificando uma janela, uma porta, qualquer coisa, tudo isso é automatizado, então, dentro dos softwares BIM. Isso ajuda muito na questão do tempo, né, para você realizar os trabalhos. Então, começou pela equipe de projetos, foi atingindo nível gerencial, né, as gerências nos apoiaram com a aquisição dos softwares, com a aquisição dos treinamentos, realização da consultoria para implantação. A gente teve todo, então, o
corpo gerencial apoiando nós nesse quesito, e após a gerência também toda a parte das diretorias também, os diretores também dando esse apoio e até mesmo realizando as DETs, que são as determinações internas da empresa, criando o comitê BIM, tudo isso sem nem mesmo visar ainda aquela lei também, né, Diego, da implantação O BIM, decreto, né? Isso, decreto federal. Então, a gente sempre conseguiu tentando estar à frente das coisas, né? Tentando dominar a tecnologia para auxiliar sempre o corpo técnico. Qual é a outra pergunta, Natália? Eles perguntaram quais foram as dificuldades que vocês encontraram nessa mudança de filosofia. A questão, primeiramente, antes de entrar na filosofia, foi a parte de processos. Que a gente tinha processos estruturados de uma forma que teve que ser revisado e refeito. Então, o BIM em si só, ele também entra muito nessa questão de processos, né? O pessoal fala em software BIM, em utilizar a ferramenta BIM, mas acha que é somente ter uma ferramenta de desenho e pronto, você já está fazendo um desenho em BIM, projetando em BIM. E, na verdade, não é bem isso, né? Outra questão também que entrou muito forte foi a questão de compatibilização de projetos. Que isso acho que é o que mais dá medo em todos os arquitetos, engenheiros, assim, que atuam nessa área de projetos. A parte de compatibilizar os projetos, né? Você conseguir compatibilizar o arquitetônico, com o estrutural, com o elétrico, hidráulico e demais projetos que sejam necessários para a realização, para a construção daquele teu edifício, para a tua edificação. E isso, dentro do BIM, é uma das 7 maravilhas, assim, do BIM, né? Uhum. Que você consegue integrar todos os tipos de projeto e verificar aonde que um cano está batendo no meio de um pilar que não pode e vice-versa. Isso auxilia muito. O que mais foi, Natália, a pergunta mesmo? Eu acho que você conseguiu. Acho que você conseguiu passar de uma certa forma por elas. A gente tem mais algumas aqui. Antes da gente passar para a próxima que eu tenho aqui na minha colinha, eu queria fazer uma pergunta para o Diego da Frasílio. Surgiu uma questão aqui, Diego, em relação às fabricantes, né? Então, quando quando a gente faz esse tipo de processo de implantação, como que funciona a escolha da solução? Né? Ou como que é levado em consideração? Como que isso acontece? Bom, isso vai muito da necessidade do cliente em primeiro lugar, né? A gente sabe que a gente tem diversas soluções de mercado que são equiparáveis, né? Então, a gente consegue nessas daí que tem mais opções, até um pouco mais fácil desse tipo, porque você consegue objetivamente ver o que você precisa, o que você não precisa, o que essa faz melhor, o que essa aqui não faz, questão de custo, questão de licenciamento e tal, e a partir disso definir qual que é a solução BIM que vai ser utilizada, né? Mas, em especial, você tem soluções que às vezes não são não tem tantas opções de mercado que você pode usar. Nesses casos, elas acabam virando premissas aí, né? Porque se você está querendo montar uma estrutura de implantação BIM ali que seja integrada de fato, você tem que avaliar como que essas soluções vão conseguir entrar para falar com as outras também, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar esses pontos de atenção, eles são mais premissas, né? Mas, naturalmente, quando a gente está montando um plano de implantação, a gente identifica com o cliente, né, que eles têm uma necessidade em, por exemplo, melhorar o processo de compatibilização deles. E aí, depois de identificar essa necessidade, demonstrar como é que isso poderia ser melhorado, né,
Aí sim a gente parte para falar, ó, legal, então para fazer essa atividade específica você tem tal opção de solução, né? E aí o cliente pode não conhecer todas elas, né? Mas pelo menos agora ele está munido da informação que ele precisa para avaliar e definir qual que é a solução que ele vai utilizar, né? Muitas vezes quando o cliente tem a IC Collection da Autodesk, acaba sendo bem fácil ficar ali dentro do mundo da IC Collection, porque você já vai ter o Revit, vai ter o Civil 3D, vai ter InfraWorks, vai ter Navisworks, então são várias ferramentas muito fortes de mercado que conseguem atender aí uma gama muito grande de projetos, né? Mas quando às vezes você sai ali, vai para um projeto de saneamento ou vai até para um projeto de energia, às vezes pode ter uma solução que não esteja dentro desse pacote, você também tem que pensar numa forma de integrar ela no todo, né? E é até interessante deixar claro esse ponto que você falou, né? O cliente, ele recebe esse documento e parte de uma escolha dele, né? Claro que a gente consegue auxiliar, tirar uma dúvida, mas nós, como Frazilio, a gente não impõe uma tecnologia, né? Isso também o que a Lilian falou, explicou lá no comecinho. O que faz a implantação dar certo é porque não é um carimbo que você sai carimbando todas as empresas de forma igual, né? A gente participa, o cliente participa ativamente desse processo. Então, tudo isso vem de conversas e discussões e reuniões e tudo mais, né? Bom, vamos para a próxima aqui. Tem algumas no chat. Pessoal, eu estou olhando todas as perguntas de vocês. Eu estou tentando juntar elas com algumas que eu tenho aqui, tá? Eu queria saber um pouquinho... agora em conjunto, né, tanto com o pessoal de Itaipu quanto nós aqui da Frazilio, como que foi estruturado os treinamentos da primeira etapa? Então, foram treinamentos que a gente já tinha ou foram treinamentos mais personalizados? Como que funcionou esse processo? Esses treinamentos foi a parte do Revit Arquitetura, que teve 136 horas de curso, né? Basicamente, a gente montou, a equipe da Itaipu montou todo o memorial do curso, assim, todas as etapas que tinha que ter, fase a fase do curso, para realizar a licitação. Então, a gente, em conversação com o pessoal que implantou em outras empresas, com o pessoal, com as empresas que tiveram a implantação realizada, a gente acabou tendo esse contato, verificando o que era necessário possuir no caderno técnico para a contratação disso daí, o que era necessário ter no curso, né? A gente acabou montando o curso dessa forma, foi meio uma mesclagem de vários cursos para nos atender, para que todo o pessoal entendesse como que a ferramenta funciona, tanto não só os arquitetos como os engenheiros, também teve o pessoal da documentação, tudo. Então, para saber como funciona o software, para ver como que a gente poderia realizar daí a segunda etapa, a parte da implantação na Itaipu. Certo. E na segunda, já emendando um pouquinho sobre a segunda contratação, né, dessa segunda fase. Teve até a Marcela, do Grupo Energia, tá me fazendo uma pergunta sobre o desenvolvimento de templates e famílias. Isso daí entrou um pouquinho dentro do processo do projeto piloto, né? Então, já vamos emendar com a segunda etapa. Fala um pouquinho para a gente como que foi a definição desse projeto, quais que foram os requisitos que tinha para a escolha do projeto e como que foi esse desenvolvimento dos templates e das famílias. A questão do projeto piloto, a gente tinha escolhido a gente escolheu um prédio que iria passar por reforma, logo após a gente já queria fazer um projeto piloto num prédio que a gente pudesse realizar a reforma depois. Então, a gente fez todo o escaneamento a laser dessa edificação, que é o escritório central lá de Itaipu. A gente fez toda a parte de escaneamento a laser e entramos com um projeto piloto, tanto em naves, na parte de verificação retirar as quantidades e também para manipulação dos projetos um sobre o outro, né, sobreposição de projetos.
Tivemos esse projeto piloto do Naves, da parte de planejamento, né, da edificação, e entramos com o projeto piloto em Revit de realizar o projeto em si, do existente sobre a base da nuvem de pontos, e realizar alguma reforma, alguma coisa, opções de reformas, já para que o Revit gerasse esses desenhos de como ficaria pós-reforma, o que demole, o que fica em pé, e gerar os quantitativos também para isso. Certo. Deixa eu pegar aqui mais uma. O pessoal está interagindo bastante, gente. Isso é ótimo. Vamos lá, eu tenho uma perguntinha aqui, mas também eu acho que eu vou pular para essa, do Valdir Ribeiro. Aí agora para o Diego FF. O Valdir está perguntando sobre as nossas consultorias, Diego. Então, ele quer saber qual que foi o nosso papel nesse processo de implantação. Então, os treinamentos foi realizado por nós ou não? Quem que desenvolveu esses templates? Então, ele queria entender um pouquinho como funcionou, né, a nossa participação nesse projeto. Certo. Então, naturalmente, na primeira etapa, que eram treinamentos, né, a gente teve um contato bem estreito aí com o Diego lá de Itaipu, e ele, naturalmente, avaliou com o departamento lá dele como é que esse treinamento tinha que acontecer, e a gente ajustou, personalizou o treinamento e os materiais que iam ser utilizados no treinamento, né, para que refletisse na necessidade deles, tá? Então, isso aí foi uma coisa mais direta, né? Foi alinhamento, definição do dataset e definição do fluxo que ia ser apresentado no treinamento. Na segunda etapa, a participação da Frasili Ferroni, ela aconteceu como ela acontece normalmente nos projetos em que a gente aplica o framework, né? Então, são aquelas etapas que ele me colocou lá. A gente vai fazer um diagnóstico, onde a gente vai ouvir o cliente, né? Vai mapear a forma com que ele trabalha, né? A gente vai identificar quais são os desafios lá que estão ali precisando ser superados e que se espera que o BIM possa apoiar, né? Muitas vezes um desafio ele não vai ser resolvido diretamente pelo BIM, mas ele tem relação com o BIM, né? Então, isso também é mapeado, tá? Depois desse diagnóstico, é apresentado esse relatório de diagnóstico, é feita a revisão com o cliente e tudo mais, né? Eles, beleza, é isso aqui, vocês conseguiram ter uma visão clara do que a gente precisa. Aí sim, parte para o plano de implantação. O plano de implantação, a gente vai definir quais são as ações que vão ser tomadas para vencer esses desafios aí, e quais processos vão ter que ser redesenhados, né? Possivelmente quais softwares vão ter que ser adquiridos, né? Dentro daquele esquema que eu falei de opções lá. E aí sim a gente consegue estabelecer mais claramente legal. Então, a gente vai precisar de mais treinamentos nessas outras ferramentas, a gente vai precisar desenvolver um projeto piloto, né? E um fruto disso, já em tempo desse projeto, foi que justamente, né, a gente tinha pensado num treinamento inicial para dar continuidade naqueles treinamentos que eles já tinham visto antes, né? Que era um treinamento de coordenação com o Navisworks, para essa parte de compatibilização e análise de engenharia dos projetos. E notou-se durante o diagnóstico que tinha uma necessidade de envolver uma área lá dentro de Itaipu que tinha um equipamento de laser scanner que estava precisando saber como é que eles utilizavam aqueles dados que o laser scanner ia gerar, né, dentro do BIM, porque eles sabiam operar o equipamento, eles sabiam gerar uma massa de dados, mas eles ainda não tinham tido a experiência de integrar isso com os modelos BIM. Então, já foi adaptado esse treinamento para justamente trazer eles para o treinamento também, né, e a gente melhorar esse fluxo que ia ser apresentado no treinamento. Então, isso foi uma experiência bem legal, tá? Aí a consultoria, ela apoiou no desenvolvimento desse treinamento, na aplicação do treinamento, e depois nas semanas seguintes de projeto piloto, né? Foram 5 semanas de projeto piloto, onde foram feitas, tanto, como o Diego já falou aí, né, a gente fez uma parte das bibliotecas dos templates, foi feita a modelagem utilizando a nuvem de pontos como base, né, que foi desenvolvida para esse projeto piloto. Esses modelos que foram desenvolvidos, né, primeiro foi desenvolvida a condição existente, depois foi desenvolvida a proposta de reforma em cima desse modelo, né, e
E por último foi aplicado o software de coordenação, né, para justamente simular como é que seria esse processo de compatibilizar as coisas, tá? E por último ainda, a consultoria ela apoiou no desenvolvimento dos 2 manuais de contratação e o de operação, né? Um mais voltado para estabelecer as diretrizes que as projetistas têm que seguir ali para entregar esses modelos para Itaipu, e o de operação, que é um manual interno, porque como ele já falou, né, eles têm desenvolvimento interno lá também, né? Então isso tem que estar padronizado tanto para quem é de fora quanto para quem é de dentro, né? E as coisas têm que se falar naturalmente. E agora a gente está numa última etapa de um apoio mais continuado, remoto, né? Em que eles, conforme forem desenvolvendo, tendo dúvidas, precisando revisar algum processo, acionam a consultoria e a gente atua numa dúvida mais pontual ali. A gente não está tão próximo quanto a gente teve durante o piloto, mas ainda está lá para apoiar, mas no pano de fundo ali. Certo, acho que respondeu muito bem, muito obrigada. Então, Agora falando um pouquinho sobre o processo dessa segunda etapa, né? Agora tanto para a Lilian quanto para o Diego. Essa segunda contratação, essa segunda etapa, ela já estava prevista ou ela aconteceu de acordo com o resultado da primeira? Como que foi esse processo? Quer responder, Diego? Senão eu posso falar. Na realidade, desde o princípio, a gente já tinha planejado fazer todo o processo de implantação do BIM, desde a aplicação do treinamento no Revit, quanto toda a aplicação da metodologia BIM na empresa. Então, o treinamento na ferramenta só serviu para a gente ter a certeza de que a gente queria dar continuidade nesse processo, né? Então, ela surgiu, sim, como continuidade, mas a gente já tinha essa previsão de dar a sequência, porque só o treinamento na ferramenta não leva a gente para lugar nenhum. A nossa ideia sempre foi fazer o vínculo, né, com orçamento, com cronograma de obras, para a gente ter a metodologia implantada. Então, deu sequência e a gente fez essa consultoria para implantar o sistema por completo. Tanto que futuramente ainda queremos dar mais continuidade ainda, trazendo os projetos complementares para a gente ter o processo completo na empresa. Certo, e aí, aproveitando então, Lilian, tem algumas perguntas sobre esse pós, né? Então tem gente, a Giovana está perguntando se a implantação está prevista para a área de operações, e também teve uma outra pergunta, um pouquinho mais para cima, deixa eu achar ela aqui. Se do José Eduardo, ele está perguntando se tem intenção de levar esse processo para as áreas industriais da Itaipu também. Sim, em todas as nossas reuniões iniciais, a equipe da área técnica da usina sempre participou junto com a gente, né, na parte de escolha de software, né, na parte do processo de montagem do processo licitatório da consultoria, eles sempre estiveram juntos em todas as reuniões. Mas a nossa empresa ela tem áreas muito diferentes uma das outras. Então, nesse primeiro momento, a gente focou na implantação do que a gente viu que era mais simples de acontecer, né, que era o processo de obras, reformas, né, obras novas e reformas, mais da parte civil administrativa mesmo. Então, a gente trabalhou com essa implantação focando na arquitetura. Na parte operacional, lá para baixo, nós temos outras áreas envolvidas, área mecânica, né, área civil, que é bem diferente, não são escritórios administrativos, é uma barragem e assim por diante. Então, é outro processo. Com certeza, eles vão entrar na sequência, pegando o BIM também. Eles já estão fazendo contratações em BIM pequenas para dar esse start, para começar a trabalhar com as ferramentas, entender o processo. Mas eles vêm logo na sequência, porque a gente resolveu dividir em 2 etapas. Abranger tudo de uma vez só, a gente ia ter muito conteúdo e não ia conseguir avançar na prática. Então, a gente resolveu ir passo a passo, dar um passo de cada vez e fazer bem feito. Mas, com certeza, na sequência, vai ser aplicado na área técnica também, envolvendo todas as disciplinas necessárias para a área da operação. Inclusive, porque a gente precisa seguir a legislação, né? A legislação, aos poucos, vem obrigando a gente a fazer as contratações em BIM. Então, nem que seja a força, a gente vai ter que migrar para essa nova plataforma. Mas a gente quer antecipar, né? Estamos nos antecipando e fazendo da melhor maneira possível. só um adendo ao comentário da Lilian, né? Por mais que a gente tenha feito essa opção realmente, né, de ir por partes, como ela falou, que eu acho importante também, porque é muito difícil às vezes você querer abraçar o mundo e não consegue nem começar ali, né? Mas desde o princípio
como ela disse também, a gente envolveu o pessoal da área técnica. Por mais que a implantação não fosse ser focada neles agora, né? A gente ouviu deles as necessidades, entendeu a forma que eles trabalham, né? E tentou, da melhor forma possível, já deixar o terreno preparado ali para que algum dia eles construam em cima disso também, né? E aí sim a gente vai atingir essa implantação total ali da empresa. Mas é importante ter esse envolvimento das outras áreas, porque às vezes você está tentando, tudo bem, eu vou começar aqui pela minha área da empresa aqui, mas se você ficar cego ao resto da empresa, é muito mais difícil que isso se expanda para as outras áreas depois, né? Então, se desde o início as pessoas estão sendo consideradas no processo, né? As pessoas estão sendo ouvidas, colocando as considerações delas, e por mais que a gente consiga pouca coisa ali a acrescentar ao trabalho que está sendo feito, já é importante, porque as pessoas já vão ter conhecimento do que está sendo feito, né? Elas já vão entender a necessidade disso, elas mesmas já vão começar a movimentar as engrenagens pelo lado delas ali, para que isso vá dando força dentro da empresa, né? Muito bem. Gente, Até sobre pode falar, Diego. da área técnica, se envolver na área BIM, qualquer coisa também, se tiver alguma dúvida, o Francis também está aí na reunião, ele também conseguiria responder melhor essa parte da área técnica, que ele é bem envolvido, né, nessa frente da técnica estar indo adotar o BIM, né? Talvez, não sei se ele consegue falar também na reunião ou não, mas ele poderia dar uma explanada rápida sobre isso. Vamos ver, ele está aqui com a gente no nosso... Oi, pessoal, o Francis aqui, estou com um nomezinho diferente, acho que aqui, mas sou eu. Vamos lá, uma participação especial aí. Tem várias perguntas aqui, acho que se for ficar respondendo todas, vai... se vocês puderem me ajudar, só dar uma direcionada no que vocês querem que eu responda, né? Só sobre a parte o BIM na técnica, quando que vai acontecer, como que vai acontecer, Tá, deixa eu responder. e tem a parte de management também, ali dizendo alguma coisa assim, tem uma pergunta sobre os ativos e tal. Eu estou com algumas aqui na tela que eu tinha visto, eu vou também condensar algumas. Uma das perguntas que foi feita era se isso foi bottom-up ou top-down. Isso está sendo bottom-up, né? E é por isso que está sendo feito de maneira independente pela área brasileira, que é a área do Diego, da área binacional, que é a área técnica, né? Então, ainda não existe um consenso como unir tudo isso, né? Então, a área brasileira ela tem mais autonomia para fazer isso sozinha. Então, por isso que eles estão fazendo essa implantação deles agora, né? Já estão acelerando isso aí. Para a área técnica, a gente tem algumas das perguntas que eu respondo também em conjunto, né? Quem que perguntou aqui? João Celso Corazaki perguntou: foram avaliadas outras funções, como a Bentley, etc. Na área técnica, isso está em aberto, né? Porque a gente vai fazer essa implantação BIM como parte de um pacote maior chamado atualização tecnológica. Isso já foi, a licitação já está no mercado, né? Quem quiser entrar lá e conferir isso. Então, a gente vai deixar para fazer junto com a atualização tecnológica, e então isso está bem mais aberto, né? A gente não sabe exatamente como vai vir isso, a gente não pode fechar que vai vir pelo pacote da Autodesk, ou da Bentley, ou da Soul, ou outras empresas aí. Eu espero que seja da Autodesk, que é uma empresa que a gente já trabalha, né? Mas isso ainda é uma questão em aberto. E sobre a parte de operação e manutenção, também que alguém perguntou, um dos motivos pelos quais a gente não fez a implementação de BIM na técnica também é porque os nossos requisitos são bem maiores, né? Bem mais exigentes. O que na construção civil normal, você tem uma tomada para cima ou para baixo, uma tubulação simples. Na área técnica, cada tomada tem um nomezinho específico, cada disjuntor que liga em outro sistema de controle, tem que haver padrões muito mais rígidos, né? Então,
Isso a gente ainda não tem. Ainda não foi implantado. Eu lembro Não que sei você estava até vendo, né, Franz, a questão de taxonomia, né, antes. Então tem todo um terreno Sim, que tem que ser preparado ali, né? exatamente. A gente tem que criar padrões de taxonomia, diferenciação entre peças de biblioteca e peças que são montadas exclusivamente para Itaipu. A gente tem que organizar todos os padrões de metadados, porque a gente tem, né, todas as áreas de Itaipu ali trabalhando, cada uma delas tem sua maneira de dar nome às coisas, e se é para trabalhar em BIM, é para se integrar uma única peça com um único nome para todos os sistemas. Então, a gente tem que primeiro estudar quais são os nossos sistemas, como cada pessoa dá o nome, tem que apresentar uma solução que seja boa para todo mundo. Né? E agradar todo mundo de Itaipu é complicado. Bom, eu queria... Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, inclusive ao Francis, que entrou agora no finalzinho a fazer uma participação mais que especial aí pra gente. Eu vou deixar aqui no chat o nosso e-mail de contato, tá? É contato@ff.solutions, não tem .com nem .br. Vocês podem mandar mais perguntas por lá. A gente conseguiu aqui, esse foi um dos nossos maiores webinars, a gente conseguiu chegar aí a quase 160 pessoas, teve bastante interação, então era um webinar que estava sendo muito pedido pelos nossos clientes, né, e pelos nossos parceiros, então queria agradecer a todo mundo que participou, Diego, Lilian, Francis, queria agradecer vocês pela participação, pela disponibilidade, pela parceria. Só deixa eu responder uma última perguntinha. Pode falar. O engenheiro Flávio Neto perguntou qual que é o procedimento para participar das contratações da Itaipu. Procedimentos é só entrar no site da Itaipu, itaipu.gov.br. Lá tem a parte de compras. É só entrar lá, já vai ver o que precisa para realizar o cadastro da empresa, para participar de todas as licitações da Itaipu. Tá? É bem simples, só sempre estar atento a todas as licitações, tanto para compra de material, realização de projeto, ou contratação, por exemplo, para consultoria ou qualquer outra coisa. Todas as coisas passam por esse portal para realizar a contratação. Perfeito. Perfeito, Diego. Obrigada aí por explicar para a gente. Muito obrigada, Lilian, Diego, Francis, Diego de novo aqui da FF. Fica aí meu agradecimento para todos vocês e nos vemos na próxima. Obrigada, gente. Até mais, tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado pela participação.